Luiz. Vamos só direto. Ô, Adailton, direto para o YouTube, não vou gravar. Tá. Então, vamos embora. É para tirar as crianças da sala? Hoje é dia de tirar as crianças da sala. Ai, ai. Beleza. Bem, boa noite aí, todo mundo. É um prazer a gente continuar com as nossas edições aí do Fala IEQ e trazendo agora um professor da casa, tá? Ex-aluno da Escola de Química, e a gente vai entender um pouco de como era a Escola de Química há um tempinho aí atrás, como foi aí a trajetória, como eram as fofocas dentro da Escola de Química. Então, hoje a gente traz aí o professor Alexandre Leiras para conversar aí. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, e ele já me mostrou, tá? Eu fiquei decepcionado quando eu soube, que é o que ele trouxe para beber. Coca-Cola, numa caneca azul. Hoje, pela primeira vez, eu trouxe uma cerveja. Beleza. E, Alexandre, você... Assim, a gente já se conhece e tal, mas eu acho que eu nunca te perguntei isso. Por que você decidiu engenharia química? Ou ela caiu no teu colo? Acabou que foi, assim, uma oportunidade que apareceu ou você desde sempre quis fazer isso? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade da gente bater um papo. Bom, a engenharia química, acho que 95% das pessoas que vão para a engenharia química aquela coisa, né? Gostava de química e gostava de matemática, né? E aí eu comecei a gostar de química desde a 8ª série. E aí, ao longo do 2º grau, eu decidi já fazer engenharia química já desde o 1º ano do 2º grau, do ensino médio na nossa época, né? E aí fui buscar no 3º ano vestibular para engenharia química e fiz sem muita perspectiva, sem muita, como é que eu vou dizer assim, certeza que ia passar, e aí passei para o FRJ no 2º semestre. E aí foi uma das grandes felicidades da minha vida. Mas assim, eu fico imaginando, na época, o impacto de chegar no fundão. Tá? Você já tinha ido antes, você já tinha visitado? Não, década de 80. Bom, todo mundo sempre fala, né, que eu chego muito cedo na escola, que eu abro a escola. Mas isso foi muito por conta da minha vida de aluno. Eu morava em Jacarepaguá e não tinha linha amarela. Então era Serra, Grajaú, Jacarepaguá e não eram 2 pistas, era uma única pista, mão em contramão. Então, chegar 8 horas da manhã no fundão era impossível. Ou a gente chegava antes das 8 ou muito depois das 8. Então, a ideia era pegar a aula das 8. Então, tinha que chegar antes da aula começar. Então, eram 2 ônibus. Um até a Praça Presidente Vargas e depois outro. Os famosos 324, 326, 328, até o fundão. Então, por isso que eu sempre chegava muito cedo, né? E era uma época onde, para comer para se alimentar no fundão, era muito difícil. Tinha o bandejão, tinha um trailer no bloco H, um trailer no bloco A e mais nada. Mas normalmente, então, o pessoal levava a própria comida? Não, era bandejão. Era bandejão. Ou era bandejão, ou era sanduíche lá no bloco H e no bloco A. Tinha também os restaurantes dos fundos. Tinha o que era antigo Bigode, que hoje vai ser o nosso laboratório de alimentos, era um restaurante. Tinha o restaurante onde era o Kilowatt, era um outro restaurante. E lá onde é o atual RU, era um restaurante que a gente chamava de Moscão. Tinha essas opções, mas não era uma coisa assim como é hoje, com várias opções. As poucas opções que tinham ficavam sempre cheias, não tinha jeito. Então não tinha nem o burguesão ainda?
Ou O Burguesão veio mais ou menos uns 2 anos depois. Veio, se eu não me engano, 85, 86. Ah, tá. E o Bandejão ele ficava no mesmo lugar que é agora? Não, o Bandejão ele ficava onde é aquela construção que parou do alojamento novo ali no CCMN. Ali do lado da entrada da estação da CCMN era o Bandejão antigo. Ah, tá. Pô, quando eu entrei, o pessoal falou que tinha sido desativado o bandejão. E eles sempre falavam, só que eu nunca consegui identificar onde é que era. Eu achava que era ali no bloco A. Não sabia disso, não. E Não, é onde é essa obra. quando eu entrei também, ainda não tinha a linha vermelha nem amarela também. Eu lembro disso, cara. Não era fácil, não. E tinha uns ônibus assim que... Pô, eu tô tentando lembrar. É o ônibus que vai pegar Sans Penha, passa lá por dentro e acho que vai para Penha, alguma coisa assim. Era o antigo 634. Isso. Que era Sans Pena Bananal, se eu não me engano. Isso ele ia mesmo. para a ilha. Era isso mesmo, ia para a ilha. Eu lembro que tiveram algumas vezes que pegava o ônibus, tu sentava, as baratas saíam assim andando, pô. E aí você tinha que ficar competindo, né? Tinha uma vez até que a criancinha estava lá, né? E as menininhas do fundão, elas estavam todas com medo das baratas. A garotinha lá mandando ver, matando todas as baratas. Quando você entrou lá, então, no fundão, isso daí foi em que ano? Foi 83. Agosto de 83. No ano do aniversário de 50 anos da Escola de Química. Pô, legal isso. Pô, teve comemoração? Teve alguma coisa? Teve uma comemoração muito grande, muito grande. Teve uma medalha alusiva ao aniversário de 50 anos. A Semana da Escola de Química ela era um evento que o pessoal mais antigo até do que eu sabe, que era um evento mesmo que marcava como é que eu vou dizer? Celebrava mesmo a engenharia química no Rio de Janeiro. Tanto é que tinha a Associação dos Ex-Alunos, na época, era bastante forte, e ela, junto ao CRQ, junto ao Sindicato dos Químicos, promoviam os eventos da Semana da Escola de Química. E a grade... E a grade, ela era parecida? Ou ela tinha uma grande diferença em relação ao que é hoje? Bom, ela era bastante diferente, né? Naquela época, por exemplo, as grandes diferenças eram 4 cálculos, 4 físicas, 4 analíticas, 2 química geral e 2 inorgânicas. Então, só aí a gente já tem uma diferença no básico muito grande. As orgânicas, a gente fazia 3 orgânicas e 2 experimentais. Em relação ao profissional, a gente tinha duas disciplinas de processos orgânicos, 2 disciplinas de processos inorgânicos. Hoje em dia, vocês têm controle e modelagem. A gente tinha DCP, que era uma disciplina única onde a gente aprendia a modelar e a controlar ao mesmo tempo, né? Que mais? Tinha a famigerada fertilizantes. Que mais? Né? Com Samuel? A dívida com Samuel? Não tinha. O Samuel ele chegou como visitante na escola já quase década de 90. Década de 80 ainda não tinha. Ele, se eu não me engano, ele aparecia lá uma ou outra vez para dar umas palestras, mas não tinha essa disciplina. Para vocês terem uma ideia, em relação à disciplina eletiva, era corrosão e mais nenhuma. Ou seja, porque era corrosão com gentil e uma ou outra eletiva, que muitas vezes a gente fazia fora da escola. A química orgânica da Heloísa Mano era outra que todo mundo fazia. Pô, caramba! Então quer dizer que você tinha que procurar em outro lugar. O que devia ter de gente fazendo educação física? Tinha na escola, só que a oferta era muito baixa. Ah, tá. Entendeu? Uhum. E naquela época, não é igual hoje que o currículo é solto. O currículo era mais amarrado. A gente tinha um esquema de pré-requisito muito forte.
E aí tinha uma disciplina que entrava no profissional, que era a Introdução à Engenharia Química, que basicamente trancava o teu profissional todo se você não passasse nela. Pois é, eu passei por isso também. A minha grade aí, ela tinha umas características dessa também. Aí quando eu passei para professor, que eu notei que parece que tinha soltado, né? Mas da grade toda, o que você acha assim que foi mais traumático ou foi mais legal? Quais eram as disciplinas mais difíceis? Olha só, naquela época, década de 80, a gente tinha toda uma conjuntura muito mais, vamos dizer assim, de descobertas, não só a universidade. Por exemplo, quando a gente entrou, a gente estava no início de uma abertura, né? Ou seja, em 85 efetivamente acabou a ditadura. A gente tinha uma gana muito grande pelo movimento estudantil e por ter maior participação, né? Então, foi naquela época que a gente começou a ter todos os movimentos para eleger o reitor, que o primeiro foi o Horacinho, né? Se eu não me engano, em 85 que ele entrou. Né? Então, era uma turbulência muito grande, não só o ensino em si, muito diferente, mas também o momento brasileiro. Fora o primeiro Rock in Rio, fora o Verão da Lata e por aí vai. Mas então, em termos de disciplina, o que era mais traumático é o que hoje é o básico. Né? A gente tinha 3 traumas na minha época. Era o básico, que era realmente uma coisa bastante desafiadora, né? 4 cálculos, 4 físicas, e naquela época a física 1 junto com o cálculo 1 era uma coisa que não é muito agradável, né? O ensino médio naquela época não era tão forte quanto é hoje, mesmo vindo de colégios particulares. Eu fiz praticamente todo o meu estudo em escola pública, mas o segundo grau eu fiz no Baense, né? Hoje em dia entram alunos no primeiro período já com bastante noção de derivada e limite. Naquela época a gente não via isso fora a escola técnica, a gente não via isso no segundo grau normal, né? Então, o básico era o limitante. O segundo limitante era a introdução à engenharia química. A introdução à engenharia química era o limitante, porque, me desculpa os professores aí de balanço de massa, mas o que sai foi o que entrou. Se não foi o que entrou, é porque acumulou. Concorda? Agora, imagina você fazer uma prova de 8 horas com 15 reciclos, 350 purgas, para poder dizer que você aprendeu a introdução à engenharia química. Então, esse era o segundo limitante. E o terceiro é aquele que era clássico na década de 80, que tem vários colegas aí que sabem, que era o fertilizante. Esses eram os 3 traumas que tinha no curso. Fala mais, Lira, fala mais. Fala mais desse fertilizante aí, pô. Solta aí, cara, pô. Não posso falar. Por quê, cara? Antigamente eu falaria assim, pô, graças a Deus o cara tá lá nos pés do capeta. Mas se eu falar isso, vão achar que, pô, eu tô sendo maldoso, né? Realmente era traumático. Fertilizante era uma disciplina bastante traumática, né? Aonde os alunos eles o que hoje a gente falaria de assédio, fazer fertilizantes com o Paulinho era um verdadeiro assédio, né? Era impressionante. Já que cutucou, né? Só para ter uma ideia, só fazia a disciplina de fertilizante que era formando, porque conseguia usar a desculpa de ser formando para poder ele dar uma terceira prova, ou uma quarta prova, ou uma quinta prova, porque fertilizante era obrigatório e ficava no último período. Não tinha, era uma aula que era dada sábado de manhã e segunda de manhã, e não tinha um livro-texto. Era um manual de fertilizante que ficava na mesa da secretária do departamento, que emprestava para olhar, nem para tirar cópia
emprestava. E aí, né, o Zé Marcos está até lembrando aí no chat, o Zé Marcos também é dessa época, tinha o famoso caderno de Sidney, que até hoje ninguém sabe como é que ele conseguia, né? Parece que baixava um espírito que psicografava e ele conseguia anotar tudo que o cara falava na aula, e esse caderno ficou, né? Se eu não me engano, esse caderno ele fez em 81 ou 82, e esse caderno, até o Paulinho ir embora, era usado como caderno texto, né? Ficava na Xerox do finado Seu Antônio. E aposto que ainda deve estar lá. Eu acho que não está mais, não. Acho que não está mais, não. Eu tenho uma cópia, hein? O Armando tem a cópia, eu tinha também. E aí, era uma coisa chata essa disciplina, porque ele aprovava o que ele queria, como o Zé Marcos colocou, reconhecimento facial. Mas, assim, e aí esse era um trauma. Você tinha também, porque antes, eu não sei se na tua época era assim, você fazia introdução à engenharia química e depois você tinha o fundamentos no quinto período. Não. Era introdução à engenharia química no quinto período. Você pegou a transição para o atual. O atual é cálculo de processo no primeiro período. Você pegou aquela introdução no primeiro período e depois pegou o fundamento, ou seja, pegou o início como é que se diz? No início do curso, como se estivesse dando uma panorâmica da engenharia química, e depois balanço de massa e energia no quinto período em fundamentos. Não, a gente tinha introdução, que era no quinto período, que era balanço de massa e energia. O famoso livrinho Rimemblau, que foi traduzido pelo Perlingeiro. Para mim, isso daí era como tu tá fazendo a introdução no primeiro período, a pergunta que fica no ar é: você tem certeza disso? Aí depois, no quinto período, te ferram de novo, perguntando de novo. Já foi metade do curso, é isso mesmo que tu quer? Pô, foi barra. Agora, e depois da introdução a gente ainda tinha McFlu com Russo, né? Transcal com Cirrus e com Ronaldo Coutinho. Depois, aí, operações unitárias, com Medron e Peçanha. McFlu também, Mike dava McFlu, e depois ele passou a dar Transcal, se eu não me engano. E aí depois tinha operações 2, Elione. DCP tinha a professora Belkis e a professora Itaci, e por aí vai. Eu lembro muito das aulas do Peçanha, e assim, eu tenho alguns professores, né, que eu peguei como referência, e uma coisa que eu lembro pra caramba das aulas do Peçanha é o tempo que o cara leva e a dedicação para fazer o desenho, né? Cara, era uma obra de arte o quadro do maluco. Pô, fantástico aquilo dali. E aí eu falei, quando eu for professor, eu vou fazer igual. O que acontece hoje em dia? Hoje em dia, olha, pessoal, isso aqui é um círculo, sai um quadrado. Eu falo, imagina que é um círculo, tá? Porque eu não consigo fazer o círculo certo. Pô, o pessoal manda bem nisso daí. Você fez foto com ele? Não, aí que tá. Às vezes eu acho que eu não fiz escola de química, porque a maioria dos meus professores do profissional não eram da escola de química ou já não estão mais lá. Por exemplo, eu fiz mecânica dos fluidos com Russo, que na época era PEC, né? Ele não era escola de química. Eu fiz termodinâmica com Isaac. Operações 1 eu fiz com o finado Massarani, né? Com quem eu aprendi ou me espelhei, em que a disciplina você programa um determinado assunto para ser dado naquela aula. Não importa se a aula tem 2 horas. Se você conseguiu explorar aquele assunto menos do que 2 horas, você não tem que ficar 2 horas em sala de aula. Então, ele era um cara que chegava às 8 horas da manhã, ou seja, ele era pontual, ficava olhando no relógio enquanto não desse 8 horas, dava 8 horas, ele começava a aula. Se irritava se chegasse alguém atrasado, né? E, em compensação, quando a aula dele era até às 10, mas quando dava 9, 9h05, ele já tinha dado a matéria toda tranquilamente. Alguma dúvida? Não dúvida. Então, encerrava a aula.
não se preocupava em ter que ficar até as 10 horas da manhã. Então, ele dava o conteúdo dele muito bem dado, não importa o tempo que tivesse naquela aula. Ele se programava para aquele conteúdo e dava. Mas aí eu te pergunto, então, já que tu falou que o ciclo básico foi o mais complicado, o que você achou que foi o mais mamata, o mais fácil? O mais mamata? Pô, o mais mamata é se eu tivesse um professor chamado Alexandre Leiras, que ia ser molezinha, mas já que eu não tive, né, não teve disciplina mamata. No fundo, a gente tinha um montão de disciplina exigente que a gente tinha que se dedicar, igual é o curso hoje. Hoje o curso você tem que se dedicar. A grande diferença que eu vejo na década de 80 para hoje é o ferramental. Enquanto lá na década de 80 a gente tinha uma base de ferramentas muito menos favorecida do que hoje, por exemplo, uma calculadora, eu tinha uma Cássio, né? E depois, no final do meu curso, eu tive uma HP 41CV, que era o sonho de consumo, né? Computador, a gente aprendeu Pascal e Fortran nos terminais Boros lá do NCE, né? Hoje em dia, vocês têm pacotes, né? A gente tem disponível pacotes de MATLAB que praticamente a gente consegue fazer muita coisa. As planilhas eletrônicas a gente consegue fazer muita coisa. Naquela época, o nosso ferramental não era tão bom. Então, a nossa dedicação para estudar era muito maior, sem dúvida, do que dessa geração de hoje, porque a gente tinha que perder muito tempo estudando. A gente usava muito livro. A gente não tinha os slides prontos. Era né? Acho que 90% das aulas era quadro negro e era em cima de livro-texto, que o professor indicava, meu livro-texto é tal. Molley propôs né? a seguinte definição: um vidro é uma substância inorgânica numa condição análoga. Jorge está falando no microfone. né? E aí a gente usava basicamente livro-texto mesmo. Então, era livro-texto, era caderno de colega que copiava bonitinho, e aí, tirando um ou outro professor, a grande maioria tinha um capricho muito grande nos seus quadros negros. Né? Eu fiz transcal com Cyrus Hackenberg, e ele era um cara que dizia que o quadro negro era rascunho, que a pessoa tinha que se dedicar no livro. Então, ele simplesmente era aquele professor que usava o método meio que americano. Hoje é capítulo 10, alguma dúvida? E ia para o quadro e desenvolvia ali aquele capítulo 10 daquele livro. Entendeu? Então, essa era a grande diferença. Agora, a dedicação e a profundidade do curso pelos professores é a mesma de hoje. A diferença era só o ferramental. Né? Professores que foram formados na minha época, ou seja, professores que tiveram a graduação na mesma época que eu tive, década de 80, são professores hoje que se dedicam ao ensino de graduação de uma forma mais caprichada nas suas aulas de quadro negro, ou seja, tem como modelo de aula, não, pelo amor de Deus, não estou dizendo que em slide é ruim, nada disso, porque eu também uso slide. Mas tem uma dedicação muito maior, né? Fernando está aí na sala, também foi formado naquela época, Zé Marcos está aí, e aí a dedicação em dar uma aula expositiva no quadro negro é muito grande, sem dúvida nenhuma. A gente foi se adaptando às modificações tecnológicas. Né? A gente, como é que eu vou dizer? A gente suou mais a camisa para fazer o curso. Eu acho que só o fato de você ter o acesso mais rápido à própria informação hoje em dia faz com que a gente não dê tanta importância, porque eu posso ter todos os livros de texto que eu quiser hoje em dia.
E naquela época eu lembro disso. A busca pelo livro na biblioteca era uma briga. Você tinha que, às vezes tinha até que reservar e ficar esperando para conseguir. Eu sempre ouvi, né, falarem muito do Cyrus mesmo, né, como ele dava aula. E, de fato, mas, assim, era só ele que tinha essa prática do estilo americano ou tinha mais gente? Era como? Olha só, basicamente era ele, né? Tinha um outro professor que gostava muito também de dar aula, mas era, não sei se era um estilo americano, mas gostava de sentar no meio da sala e ficar lendo o livro, né? E aí ia se discutindo o livro. Geralmente usavam um livro que não era traduzido, né? Era em inglês, não sei se é porque ele achava que o livro era melhor ou é porque ele gostava de falar inglês, né? Mas a grande maioria tinha uma dedicação no quadro negro muito grande da aula. O Cyrus era um dos poucos que, pelo menos dos professores que eu tive aula, né? Não posso dizer dos outros, que era mais ou menos esse estilo. Mas a grande maioria era capricho no quadro. É claro, tinha um outro professor, já que o Armando gosta de fofoca, tinha professor que entrava naquela época que tinha o retroprojetor, né? Que andava com aquele equipamento grandão e botava as transparências de acetato. Eu lembro que tinha uma professora que chegou a dar uma aula inteira com a transparência de cabeça para baixo, ao contrário, não percebeu. Porque ela dava aula no automático, ela ia botando lá a transparência e ia falando, entendeu? E aí, todo mundo vendo que a transparência dela estava ao contrário, mas ela deu a aula toda assim. E para você... isso é um exemplo também para você entender como é que era o relacionamento aluno-professor naquela época. Não tinha uma proximidade muito grande, né? Era uma coisa... É claro que alguns tinham uma facilidade maior, os professores mais novos, né? Tinham essa facilidade, mas a grande maioria dos professores tinha uma distância muito grande, principalmente aqueles que vieram oriundo da Praia Vermelha. Esse daí é um tópico que eu vou querer falar contigo, sim. Mas eu vou entrar nesse assunto depois. Antes, eu gostaria de entender um pouco sobre como era o DAEC. Como era o DAEC? Ele existia? Porque foi uma época, assim, bem mais complexa, né? A nível dos movimentos que tiveram na época. Como foi o DAEC na época? Bom, olha só, o diretório acadêmico ele foi fechado em 68, né, na época da Revolução, e aí, mais ou menos 77, 78, começou um movimento de reabertura do DAEC. E um dos que mais brigou por isso foi o Arquimedes, né, um engenheiro químico formado na Escola de Química, com apelido de Neném, né? Acho que não sei se ele já aposentou. Ele é muito amigo da Adelaide. Ele trabalhou na Shell, depois foi um dos responsáveis pela TBG, né? E ele foi um dos grandes responsáveis pela reabertura do DAEC para agora, né? E o DAEC ele tinha uma participação política dentro da universidade bastante grande, né? A Escola de Química ela teve um momento nessa década de 80 que os 3 níveis administrativos da UFRJ eram oriundos da Escola de Química. Tinha o Horácio como reitor, o Russo como decano e o Benjamin como diretor da escola. Então, os 3 níveis eram de administração era de gente da Escola de Química. E o DAEC ele tinha uma participação estudantil muito, muito, muito forte. Só que tinha uma coisa bastante interessante naquela época, que eu não acredito que hoje tenha a mesma visão, mas existia uma visão de quem era do diretório acadêmico era o relaxado, era o cara que não queria nada com nada, né? Eu entrei em 83. Assim que eu entrei em 83, eu já comecei a participar do diretório acadêmico. Teve uma gincana para ambientação, e aí a equipe que eu participei nessa gincana
ganhou a gincana. Então, a gente começou, a minha turma, a ter uma participação muito grande no diretório acadêmico. E isso foi ao longo de toda a minha vida como aluno na Escola de Química, né? E culminou comigo na presidência do DAEC em 88, 89. E aí é dessa época que tem algumas histórias bastante interessantes em relação à representação estudantil e o relacionamento com os professores, né? A primeira participação que eu tive numa congregação como presidente do diretório acadêmico, eu fiz algumas colocações e acabou a congregação. Na primeira aula do período seguinte, entrou um professor numa disciplina que eu fazia dentro da sala de aula, botou os apontamentos dele em cima da mesa, deu uma filmada na turma toda, me viu e falou e fez o seguinte comentário: você não acha que, por ser do diretório acadêmico, você terá privilégio nas minhas aulas? Assim, do nada, né? Eu não conhecia ele direito, eu não tive nenhum embate com ele na congregação, porque era a minha primeira congregação, e eu vi na carne que existia essa diferenciação, esse distanciamento de alguns professores para os alunos, principalmente para os alunos que participavam de algum tipo de movimento, né, dentro da Escola de Química. E aí, ao falar isso, eu não retruquei nem nada, porque naquela época acho que eu tinha mais juízo do que agora. E quando acabou a aula, eu simplesmente fui na sessão de ensino e tranquei a disciplina. E só vinha cursar essa disciplina no meu último período, porque eu não queria ser perseguido, entre aspas, por um professor. Então, isso mostrava o quanto tinha o relacionamento de quem era do diretório acadêmico, quem tinha uma certa participação no movimento estudantil e a forma como os professores enxergavam. Acho que bastante diferente do que é hoje. Hoje, os alunos, por mais que tenham todas as suas reivindicações, a sua forma comportamental, não existe essa segregação. Pelo menos eu não observo assim, pelo menos eu não ajo assim. Não, isso daí deve ter um motivo histórico também, né? Parece que esse distanciamento, ele é uma luta que vem sendo travada aí ao longo dos anos, porque eu senti um pouco também na minha graduação e hoje eu vejo uma mudança bem forte, né? Parece que ainda existe um distanciamento, tá? Às vezes a impressão que o aluno tem talvez seja de hierarquia, alguma coisa nesse sentido, mas no momento que você quebra isso, né, você acaba podendo conversar com eles. Eu lembro, inclusive, eu fui seu aluno, né? E você quebrar... Era molezinha, né? Molezinha, né? Cara, nem fala. Não vou falar sobre esse assunto, não. Tá? Mas era fácil, não era pesado, não. Complicava era, sei lá, OP2. OP2 era foda. Mas a gente vê que teve uma aproximação bem grande aí ao longo dos anos. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Mas e fora, assim, não fora das UFRJ, mas e as festas? Como é que era lá? Chopada? Olha só, tinha chopada, né? A gente tinha o que eu falei, na Semana da Escola era um puta de um evento. Então, a chopada da Semana da Escola era o evento, né? Então, e naquela época a gente tinha, não era proibido beber cerveja, né? Vamos lá, eu falei que quando eu entrei só tinha 2 trailers, né? O do Bloco H e o do Bloco A, os restaurantes do fundo, né? E o Burguesão. Quando o professor Russo entrou como decano, ele descobriu que só tinha 2 trailers porque era uma verdadeira, entre aspas, máfia da alimentação lá dentro. E aí ele foi o responsável por abrir e ter a quantidade de trailer que tem. Ele que incentivou que
que entrassem outros trailers dentro do CT. E naquela época, a maioria dos trailers vendia cerveja, né? Então, o dia de sexta-feira era o dia clássico do happy hour, que começava meio-dia no famoso trailer do Celso, trailer do Bacana, que hoje é o trailer do Marinho, em frente à Escola de Química. Ali era um point, ali era onde a gente se reunia, né? Praticamente todo dia, mas principalmente dia de sexta-feira. E começava cedo, porque não tinha movimento noturno. Então, sair do Fundão depois das 6 horas, para quem não tinha carro, era mais difícil do que entrar, entendeu? Então, o happy hour começava cedo. E nessa mesma época, aí já é mais para o final do meu curso, tinha o Grêmio lá do hospital, o Grêmio do HU, que foi até depois derrubado e destruído, que também era um evento muito legal. E sempre teve o Mangue, mas o Mangue não tinha, na década de 80, um movimento tão grande quanto veio a ter nos anos 2000. Entendeu? Então, a nossa sociabilização era muito dentro da universidade. Isso daí assim, é bem impressionante até, porque, cara, hoje tu tem Uber, qualquer emergência aí, tu tá passando mal, tu tá, chapadão, você ainda pode pegar um Uberzinho e gasta uma graninha, mas tu consegue sair de lá. Imagina nessa época. Pô, naquela época não tinha nem celular, naquela época era assim, você saía de casa e falava para sua mãe, hoje eu vou ficar até um pouco mais tarde para tomar uma cerveja. Mas esse até um pouco mais tarde, para quem era duro e não tinha carro, era um pouco mais tarde que acabava 7, 8 horas da noite. Então, mais ou menos, antes das 10 horas, já estava todo mundo em casa. E, assim, eu não lembro de... Eu acho que eu cheguei a pegar, assim, a época que tinha o Grêmio lá, lá no HU, mas as atividades no CT, então, elas começaram mesmo, foi mais ou menos em que ano? Você estava no meio da graduação ou você estava mais para o final? O que você chama de atividade no CT? Por exemplo, essa atitude que o Russo teve de... Foi em 85, 86, foi no meio da minha graduação. Uhum. Entendeu? E aí depois proliferou os trailers, e aí tinha onde você tomar uma cerveja, onde bater um papo, mas dentro do Fundão. E esse trailer, se eu não me engano, do Celso, ele ficou até mais ou menos 96, 97. Ou seja, eu como professor, peguei o Celso lá ainda. E isso é até uma coisa engraçada, né? Porque a minha transição de ex-aluno para professor foi uma transição muito, muito engraçada, porque eu estava numa sexta-feira tomando cerveja com os alunos da Escola de Química, que eu tinha muito contato, que eu fazia doutorado lá, e na segunda-feira eu estava em sala de aula para esse mesmo cara. Então, a minha primeira turma de graduação foi uma turma muito complicada, porque eu fui dar aula para um montão de gente que tomava cerveja comigo há uma semana atrás, até eles entenderem que agora não era mais brincadeira, era uma coisa séria, demorou pra caramba. Isso deve ter sido complicado mesmo. Tu conseguia botar moral? O primeiro período foi complicado, né? Eu tinha que subir em cima da mesa, eu tinha que dar uns esporros, né? Mas foi interessante, foi bastante interessante. A minha virada a professor foi uma coisa completamente inusitada. Mas você, quando você passou para professor, você passou... Porque eu tenho a lembrança de te ver nos corredores lá do PEC. Tá? Isso eu era aluno de IC na época. Então, vamos lá. Como é que foi o histórico aí? Então, vamos lá. Eu formei em 90, né? E aí, em 90, eu fui fazer mestrado em São Carlos. Eu fazia iniciação científica com o professor Caetano, fui estagiário dele no INT, e aí, um belo dia, eu falei para ele que queria fazer mestrado na área de catálise, e aí ele perguntou se eu queria ir para São Carlos.
porque ele conhecia o coordenador de lá, ele tinha como ligar para o coordenador novamente. Lembrando, final de década de 80, não existia celular, né? Não tinha internet como tem hoje. Se eu não me engano, estava nos primórdios do BitNet. Então, a comunicação era uma comunicação que, às vezes, acabava sendo pessoal. Era um professor ligar de noite para a casa do outro professor. E aí, enfim, ele ligou, perguntou ao Freire, né, se ele estava aberto as inscrições para fazer mestrado lá, e o Freire falou que estava, encerraria na semana seguinte, e ele fez uma carta me indicando, eu juntei a papelada e mandei pelo correio, né, via Sedex, com a R, para garantir que chegou lá, e aí eu fui aceito para fazer mestrado. Fui para São Carlos fazer mestrado, né? Minha pretensão nunca foi professor, nunca fui um aluno que entrei na universidade e mirei assim, um dia eu vou me formar, vou fazer mestrado e vou fazer doutorado. Não, foi tudo acontecendo, né? Eu falo para todo mundo, né? Eu brinco com todo mundo, eu fui sempre um aluno mediano, nunca fui um aluno brilhante, né? De CR 9, 9,5, muito pelo contrário, e fui para São Carlos fazer mestrado. E aí, nessa mesma época, o Falabella estava junto à FCC desenvolvendo um convênio de bolsas de pesquisa, né? Porque tinha tido o CEPESC, que era um programa tipo Centro da Petrobras, só que da petroquímica, né? E tinha tido sucesso, mas ia ser descontinuado. E a FCC estava querendo aumentar a sua participação, a sua colaboração junto com a universidade, e para a Petrobras isso era interessante. Isso é antes da lei do petróleo, ou seja, a Petrobras era o grande agente, o grande ator da indústria do petróleo. E aí eu entrei nesse projeto da FCC e fui fazer o meu mestrado em São Carlos, junto com o tema oferecido pela FCC. E a perspectiva era ir para a FCC, não era virar professor nem nada disso. Era ser... O Zé Marcos está aí na sala, a gente até brincou mais cedo que eu ia contar a história, né? Tudo indicava que eu seria contratado pela FCC, mas no final das contas não rolou. Eu defendi meu mestrado, eu já tinha casado, estava casado, defendi o meu mestrado e não rolou a FCC. E a década de 90 para engenheiros era muito complicado, não era muito fácil, não tinha tantos concursos, tantos empregos como tem agora. E aí o caminho natural foi ir fazer doutorado. O Zé Luiz Monteiro, que era um professor do PEC, num evento tinha me convidado para fazer doutorado com ele, se eu quisesse, e aí eu fui procurá-lo. E aí, em 93, eu entrei no doutorado, né? Mas entrei no doutorado com a perspectiva ainda de ser contratado pela FCC, porque tudo indicava que eu seria contratado, porque no doutorado eu entrei num outro programa também da FCC, e aí também não aconteceu, e aí apareceu o concurso da Escola de Química. O primeiro concurso que apareceu foi em 93, né? Para o DPO também, eu me inscrevi, mas não consegui estudar, e aí eu não fui fazer. E o segundo foi esse que eu fiz, e que era para assistente, ou seja, naquela época ainda tinha concurso para assistente, para professor, para pessoal só com mestrado. E aí eu fiz o concurso e entrei. Na época, o chefe do DPO era o Sucupira, a diretora era a Adelaide na época, e aí eu entrei para o departamento. Ou seja, não foi programado, eu não entrei na universidade visando fazer mestrado e doutorado e ser professor. Eu não decidi ser professor no meio da minha graduação. Eu quero ser professor. Não. Foi tudo uma decorrência do meu dia a dia. E aí entrei para o doutorado, entrei como professor, continuei o doutorado, né? Os professores novos dizem que sofrem, mas imagina um professor novo só mestre. Sofria muito mais. E aí eu não consegui continuar o doutorado no início como professor, porque eu dei carga horária maior, fui convidado para ser coordenador de estágio, e aí eu fui me dedicar um pouco ao meu início da minha carreira docente e tranquei o doutorado. E só fui retomar o doutorado em 98.
Agora eu entendi, então. Foi então na época que eu era iniciação científica que você voltou então para o teu doutorado. É por isso que você ficava por ali. Mas aí você fez o doutorado então com o Zé Luiz Monteiro, né? José Luiz Monteiro, em catálise. E aí, no início, era junto com, ainda no projeto da FCC, junto com o Will Laulan do SEMPES. Aí eu tranquei e quando eu retomei em 98, eu fiz com o Zé Luiz e com o finado Vitor lá no IME como meu co-orientador. Então, a minha parte experimental, uma boa parte da avaliação dos catalisadores eu desenvolvi no IME. Eu preparava e caracterizava os catalisadores no NUCAT e desenvolvia, fazia avaliação catalítica lá no IME. E, assim, E só um parênteses, sem liberação de carga horária. Ou seja, eu fazia o doutorado como tempo parcial, mas sem liberação da minha carga horária de aula. Eu continuava dando as aulas, eu não tive licença para fazer o doutorado, eu fiz em paralelo mesmo. Igual a muita gente naquela época, né? Se eu não me engano, o Mac também entrou como assistente e fez o doutorado também junto. Você então entrou sem nunca ter pensado em ser professor. O que você achou? Porque eu senti um impacto. Você, fora o fato, o teu deve ter sido pior, né? Porque você teve que dar aula para os teus amigos, né? Mas ao longo dos anos, o que você achou da carreira em si? Olha só, eu acho que cresci, fui aprendendo a ser professor ao longo da carreira, né? Novamente, o ferramental, o instrumental não era como tem agora. Hoje em dia, eu quero dar uma aula de um assunto que eu não conheço muito bem. Em 2 dias você prepara uma aula. Você senta na frente de um computador, você tem lá o Google, você tem os repositórios de artigos, você vai e prepara uma aula. Entendeu? Naquela época, não. Naquela época você tinha que sentar e estudar realmente para preparar uma aula. E aí, às vezes, você via uma figura maneira, mas você não tinha condição de xerocar numa tela de acetato para botar na transparência para você usar. E aí você, muitas vezes, lançava a mão de mostrar a figura apontando no livro. Muito professor fazia isso. Olha só, gente, quem não tem o livro, é aqui, essa figura aqui, esse esquema aqui. Entendeu? Então, a gente foi evoluindo como professor na raça, né? No fundo, esse impacto que você sentiu, a gente também sentia, mas a gente não podia se dar o direito de achar que era impacto. A gente pegava aquilo e vamos embora. Na época, eu dividia uma disciplina junto com a Adelaide e com o professor 20 horas, né? Que dava aula aos sábados, que cansava, às vezes, de telefonar para o departamento na sexta-feira dizendo que não podia dar aula no sábado, se não podia dar aula no lugar dele. E aí tinha que, né, professor novo, vamos lá. E aí tinha que preparar essa aula entre a sexta-feira à tarde e o sábado de manhã, uma aula que, de repente, você não estava programado para dar. Então, não tinha muito tempo de sentir o choque, não. Era aproveitar o choque e ir se preparando. Caraca, o maluco, ele abria o livro e mostrava, mas ele passava o livro para o pessoal poder ver? Não, olha só. Por exemplo, a gente queria a minha área sempre foi de processo. Aí, eu quero mostrar um esquema legal, maneiro do reator de craqueamento. Pô, achei uma foto, uma figura num livro na biblioteca muito legal, mas não dá tempo de você xerocar num acetato para botar na transparência. Então, você levava o livro na sala e mostrava. Olha só, o esquema aqui é esse. Isso não era feio, era natural, porque você não tinha esse ferramental que você tem hoje. A grande diferença é essa. Hoje em dia, você tem um ferramental que você consegue detalhes de equipamento muito fácil, né? E coloca no seu slide. Naquela época, você queria um detalhe de um equipamento,
era difícil, não era tão trivial. E do acaso, né? Porque foi o que acabou acontecendo, né? A carreira docente ela veio como um acaso. Foi parecido com a minha também. Se você olhar para trás hoje, você acha que foi a escolha mais acertada? Pô, olha só, não sei se foi a mais acertada, não, mas é a que eu amo. Não sei fazer outra coisa, não. Eu acho que esses anos todos eu aprendi muito mais a ser um educador e um bom ouvinte, né, do que propriamente um puta de um engenheiro. Eu tenho essa consciência que hoje em dia a minha relação com a docência é mais por mais que todo mundo ache que eu sou grosso pra caceta, que eu grito pra caramba, eu grito, eu sou grosso. Se alguém vier fazer uma pergunta que eu acho que a pergunta é sem sentido, eu vou dar-lhe um esporro, mas vou responder. Eu não vou me furtar a não responder. Então, acho que isso que foi a melhor coisa da minha profissão que eu tenho até hoje. Então, se você falar assim, Alexandre, o que você faria diferente nesses últimos, sei lá, 35 anos, porque desde 1990, né, fiz as contas direito? Não, nesses últimos 30 anos, o que você faria diferente? A essa eu vou responder para o meu amigo Zé Marcos. Eu não iria naquela entrevista. É a única coisa diferente que eu faria. O resto eu faria tudo igual. Agora a gente se pergunta, né? Que entrevista, né? Então, vamos lá. Tá escutando? Então, É porque eu troquei... É porque o fone vai... É a entrevista que não teve para eu ser contratado para a FCC. Resumidamente, é essa. A entrevista que durou 1 minuto e 30 segundos. Se eu tivesse que optar nos meus 30 anos de vida, eu não iria nessa entrevista. É a única coisa que eu faria diferente. Eu entendo isso. Eu entendo. Eu queria passar para um outro assunto. Eu gostaria de conversar um pouco sobre a Escola de Química. Me falaram que você conhece a história completa da EQ. Completa não, sei uma boa parte. Assim, então, tem uma parada que eu sempre me perguntei. Não sei qual foi o motivo da gente sair da Praia Vermelha. Você sabe responder essa? Pô, essa foi a reforma universitária de 1968. Né? Vamos lá, teve o golpe militar em 64, os estudantes eram uma peça fundamental na resistência, então vamos fazer uma coisa, vamos juntar todos os estudantes da UFRJ num único lugar. Aí escolheram um lugar onde tinha um quartel dentro, um quartel numa ponta e um quartel na outra ponta. Se você parar para pensar, a entrada da ilha, quem vem pela linha amarela, tem um quartel grande ali, logo quando passa pela Avenida Brasil. Você entrando lá pela Ilha do Governador, você tem um quartel da Aeronáutica. E ali atrás, no Mangue, tinha um quartel do Exército. Pronto. Então, você tem um local onde você está resguardado. Pegaram várias pequenas ilhas e fizeram aterramento de, se eu não me engano, 6 ou 7 pequenas ilhas, que virou a Ilha do Fundão. Então, você colocou todos os alunos num lugar remoto da cidade, protegido pelos militares em 3 pontas. E aí? Não tem outras. A grande história é essa. Né? O resto é só mais ou menos desculpa, mas o que movimentou a criação da UFRJ na Ilha do Fundão foi isso. E como foi, você sabe, a história em si da ocupação ali? A gente sempre ficou no Bloco E, como era antes. Eu não sei a estrutura como era, por exemplo, da organização da própria EQ. Tinha departamento? Será que não tinha? Eu não sei muitos detalhes dessa transição, mas o que eu sei foi que quando teve a reforma de 68, né,
A reforma de 68 ela mexeu em várias coisas, e uma das coisas que ela fez foi a criação dos institutos, né? Institutos considerados, na época, para quem olha o regimento, o Estatuto da UFRJ, a definição de estatuto e escola e faculdade, ela é bem definida ali. E aí os institutos eles foram criados como unidades para servir disciplinas para as escolas e faculdades. Não é mais a realidade hoje, mas como ele foi concebido, foi mais ou menos essa ideia. E aí teve tanto é que tinha professores da antiga Escola Nacional de Química que foram para o Instituto de Química e outros professores que ficaram na Escola de Química, né? E nessa época, quando a UFRJ foi concebida, ela foi concebida para que as unidades ocupassem somente os segundos andares. Se você reparar bem dentro dos blocos, os blocos eles não foram concebidos para ter primeiro andar ocupado. Era tudo vazado em pilotis, como é o bloco A. Ali onde tinha aquela obra que tiraram o tapume, aquilo mais ou menos era o que representava como eram concebidos os blocos. Era só para ter o segundo andar. O primeiro andar ele foi criado, né, foi fechado por conta da expansão das unidades que foram ocupando o CT. Tanto é que tem várias salas no primeiro andar que tem um pilotis no meio da sala, né? Não foi um engenheiro que falou assim, eu vou construir uma sala aqui com um pilotis. Não, o pilotis já estava lá. E aí depois foram construir uma sala, né, umas salas ali no primeiro andar, e aí teve essa construção com um pilotis por dentro, com aquelas colunas por dentro. Então, essa foi mais ou menos a concepção lá do CT. Nessa época, e aí eu não vivenciei isso, né, porque eu entrei só na década de 80, mas os professores mais antigos mesmo falam que nessa transição tiveram várias turmas que não tiveram aula experimental, porque a aula experimental ainda não estava toda ela estruturada no bloco E. Então, os alunos eles formaram sem ter uma parte experimental de algumas disciplinas. Mas isso daí é antes de você. Antes de mim. Você, quando chegou lá, já tinha, então, tido toda a estrutura do primeiro andar em todos os blocos, ou isso daí foi acontecendo aos poucos? Já tinha até, por exemplo, os blocos eles acabavam ali onde é o laboratório da professora Andréia e da professora Eliana Liadef. O primeiro andar acabava ali. Dali para frente era vazio, né? Houve uma expansão de salas de aula, se eu não me engano, na direção da professora Adelaide, ela expandiu aquela parte lá de baixo, né, criando novas salas. Eu sou da geração que só conheceu o bloco E, né? Eu conheci desde cedo por conta do meu envolvimento no diretório, mas eu sou da geração que só ia ter aula no bloco E no 5º período. O primeiro e o segundo ano praticamente era bloco A. A gente não... não, minto. Tinha uma disciplina no segundo período de EPB. No primeiro período, EPB1, e no segundo período, EPB2, que era ainda resquício da ditadura, né? Estudos dos problemas brasileiros, né? Essas disciplinas eram no bloco E. Agora, fora isso, era CCMN e bloco A, mais nada. A gente quase não ia para a escola de Química. Então, as salas que tinham na escola de Química, e naquela época só tinha Engenharia Química, elas comportavam muito bem as aulas de Engenharia Química do 5º ao 10º período. Tinha turno da manhã e turno da tarde. Quando foi a reativação do curso de Química Industrial, houve a necessidade de expandir, né, fisicamente a escola de Química. Aí teve alguns blocos, se eu não me engano, o bloco F e o bloco G já tinham puxado até a altura que é hoje. Faltava, se eu não me engano, o bloco D e o bloco E. E aí teve toda como é que se diz? Uma busca
da direção para que expandíssemos fisicamente até onde é hoje. E acabou que teve que expandir mais ainda, né? Porque depois ainda tem a expansão para o Bloco I. Né? Isso, aí depois teve o projeto I2000, exatamente. Teve o projeto I2000, que o nome mesmo diz, ou seja, foi um projeto que, se eu não me engano, começou em 99 ou 98, para que acabasse, né, e inaugurasse justamente no ano 2000. Por isso que teve o nome de projeto I2000 e até hoje aquele bloco que todo mundo conhece como sendo I2000, que é a revitalização do bloco I, né, aquele que é transversal a todos os blocos. Naquela época, o laboratório do DPI era aberto, o laboratório do DPO era bastante aberto, né? E ali onde é o laboratório novo do DPI, lá atrás, onde tem o laboratório do Armando, da Ana Maria, do Vladimir, ali era vazio, era um espaço vazio que a gente usava na semana da escola para colocar uma amostra de empresas. Eu lembro disso. Eu peguei a época em que o Ladec pegou fogo, né? Foi uma das... Eu já estava quase saindo. Então, ali o Bloco I não era o que é hoje, né? Eles fizeram uma mudança bem grande na estrutura. Naquela época do incêndio do Ladec, o Bloco I2000 ali, onde tem o Siquim, onde tem o Atoms, ali já existia, já tinha daquela forma. A estrutura do laboratório do DPI de graduação, onde tem o laboratório da Fabiana, da Valéria, da Joaciara, ali já era daquela forma. É claro que por dentro, bem diferente do que é hoje, mas já era ali. E já tinha o laboratório de graduação do DPO coberto, como é agora. Anterior a isso, anterior aos anos 2000, o laboratório do DPO era aberto. Ali onde tem aquelas capelas, onde tem aquelas bancadas, era tudo aberto. A única coisa que era fechada é onde é a salinha de aula do laboratório do DPO. Ali para trás também não tinha quase nada. Aquilo foi uma iniciativa do finado... Pô, estou me sentindo velho. Toda hora que eu vou lembrar de um professor, eu falo finado. do Tadei, ele que fez todo um esforço junto com a Conceição para que pudesse ter aquele finalzinho lá do Bloco I, ali, DPI, DPO, ali atrás, mas era tudo aberto. O Ladec, na época, o Ladec ele só tinha o último andar de laboratórios e o andar plano, onde hoje é o laboratório da Rossana e da Andréia, era um laboratório de instrumentação e de DCP. Ali onde é o segundo andar, onde tem aquelas salas de aula, onde era o Max Pfeffer, onde tem o laboratório novo de informática, ali ficava a maquete da Reduc. Ali era aberto. Ali não tinha nada, só tinha uma maquete que isso é uma das coisas que eu me arrependo de quando foi fazer a obra, eu não ter pego um pedaço dessa maquete para mim. A gente tinha ali a maquete da Reduc inteira montada naquele entrepiso. A lembrança que eu tenho do Ladec assim, eu fui a última turma que fez prática lá. Pô, era sinistro aquilo lá. Era aterrorizante. Mas depois, quando eu voltei, né? Ficou legal, ficou bem, uma estrutura maneira ali. O pessoal gostaria, na verdade, não o pessoal, mas eu gostaria de saber, dentro disso tudo, parece que o Bloco A centralizava bastante, né? Então, o início da graduação ficava mais para lá, a CCMN também, mas tinha, como hoje tem, alguns festivais de prata da casa, alguma coisa assim no Bloco A? Já existia? Na década de 80, também vindo junto com essa história do movimento estudantil, retomada do movimento estudantil,
o término da ditadura, a gente tinha o que hoje tentaram retomar, era o chamado quintas musicais. E aí eu, como aluno, eu peguei, quinta-feira, na hora do almoço, vários shows muito bons lá. Azimuth, Jorge Ben, né? O Jorge Ben já foi no Pilotis, já foi fora. E aí, na década de 80, final já 87 para frente, tinha esses quintas musicais. Depois, na década de 90, ali onde é o Pilotis do Bloco A, tinha uns eventos de show grande mesmo. 14 Bis, Jorge Ben, se eu não me engano, acho que Tim Maia veio. E depois, eu já professor, teve um movimento do diretório acadêmico, é isso que a Armando está rindo, teve um movimento do diretório acadêmico para ter um show, né, que teve o show dos Engenheiros do Hawaii, né, Engenheiros do Havaí, que eram se eu não me engano, um programa da Rádio Cidade, né, a Cidade Rock, e aí que também era na hora do almoço e que tinha como é que se diz? Um ponto do show que tinha uma participação de algum docente. E aí o babaca aqui subiu lá para cantar, completamente desafinado, com Engenheiros do Havaí. Tinha câmera nessa época para gravar isso? Não tinha. Chegou a ter uma filmagem que o Danielzinho, que o apelido dele era Kenny, chegou a distribuir, mas nunca mais vi essa filmagem. Não sei se chegou. Ficou tão ruim, para vocês terem uma ideia, ficou tão ruim que cortaram do programa. Não era ao vivo, era gravado e ia passar no programa. Mas essa parte comigo cantando, que foi uma coisa horrorosa, ficou muito ruim que eles cortaram do programa final. É melhor ser professor que cantor. E aí depois, em 99, né, para quem não sabe, o Show Prata da Casa foi uma ideia que alguém teve na escola de Química, não sei se foi a Verônica, não sei quem foi, e eu gostei da ideia e durante 4 anos, né, de 99 até 2003, eu fiquei à frente da organização desse Show Prata da Casa. A gente tinha uma banda da escola, que eram vários alunos e eu tocando percussão, e a gente tocou aí ao longo de 3 anos no Show Prata da Casa. Aí depois de 4 anos, a responsabilidade da organização passou para o diretório acadêmico da EC, que é até hoje. Não é nos mesmos moldes que tinha na época, mas ainda é a organização do DAEC. Assim, do Prata da Casa eu tenho uma lembrança, só que eu não sei se é verdade. Quero ver se você confirma aí. Teve um teatro ou então alguma apresentação dos professores lá? Teve. Em 90... Eles estavam vestidos tipo bailarina, alguma coisa assim? E olha só, se vocês quiserem, um dia a gente pode fazer uma amostra, porque eu tenho todos os vídeos dessas peças. Sério? Em 93 eu não era professor ainda, eu estava fazendo doutorado no PEC. Acho que foi ideia da professora Adelaide, que era a diretora da escola, em fazer uma peça. O Falabella escreveu essa peça, né? E era uma peça com início, meio e fim, que retratava a história da escola de Química, né? Contava a história da escola de Química e associando os eventos da escola de Química com os eventos nacionais da época. Aí teve o primeiro espetáculo, que foi em 93, da Química à Química, a história de uma escola. Em 95 teve a segunda peça, da Química à Química, o Retorno de Jedi. E, se eu não me engano, em 2008 teve a terceira peça. Eu tenho a de 2008, eu não tenho ela toda, eu tenho alguns trechos que me deram, mas de 93 e 95 eu tenho os vídeos todos. É a coisa mais hilária do mundo, é a coisa mais engraçada do mundo. Mas os professores eram os atores, então? Professores, alunos e funcionários nas 3 peças. E não eram só atores, eles eram atores e se dedicaram ao espetáculo. Cara, a gente pode depois até isso. Eu tenho digitalizado no meu computador lá na minha sala. YouTube, tem. Pô.
Vamos botar A no gente, YouTube. vamos pedir autorização aos autores para ver se eles autorizam. Pois é. Por mim, pois sem é. problema. Por mim, a gente pode jogar para lá. É muito legal. Foi uma época muito legal. Muito legal. Não, é lógico que o Falabella vai deixar. A segunda ou a terceira teve a Antonieta muito como coautora, né? Sim. Mas vale muito a pena, porque conta a história da escola paralelamente ao que acontecia no mundo. E modéstia à parte, nós, como artistas, estávamos ótimos, né, Alexandre? Pô, né? Então não. Gente, é muito bom. Quem não viu, tem que ver. Tem que ver. Vale muito a pena. Vamos combinar um dia de botar no telão aí na escola, ou então remoto, né? Não sei se... Porque naquela época a gente não fez um filme, uma filmagem profissional. Era nós mesmos, né? Alguém da família que filmava, e Eduardo queria tudo de preto na primeira, então, né? Então, ficou um pouco escuro, né? Tem que ser mais de perto para ver. Pode ser que no computador saia bem, hein? Né? Mas dá para ter uma boa lembrança. Isso aí. A gente edita, tá? Bota um brilho que lá bom, para ficar façam maneiro. isso, que vale a pena. Vamos fazer. Vamos reviver isso daí. Assim, o pessoal já está começando a pedir aí para trocar uma ideia aí contigo. Então, eu queria te agradecer pelo tempo, tá? Mas eu queria fazer uma última pergunta que é mais séria, tá? Não, é sério. Se é sério, então eu vou embora. Se é sério, eu vou embora. Porque isso daqui é entrevista na pandemia, tá? Eu queria a sua opinião sobre a nossa infraestrutura. O que você acha da nossa infraestrutura e um retorno às atividades? Você consegue comentar um pouco sobre isso? Bom, vamos lá. Bom, para quem não sabe, quem está assistindo aí não sabe, eu sou diretor adjunto do professor Mike nessa gestão de infraestrutura, né? A gente tem hoje uma infraestrutura para o que a gente se propõe hoje, né? Esquece pandemia, vamos falar no nosso dia a dia, infinitamente melhor do que na minha época. Na minha época era ventilador e mesmo assim nem todos funcionavam. Mesmo assim, era janelas abertas. E, por conta das greves, assistir aula em janeiro, se no ar-condicionado é ruim, imagina sem ar-condicionado, né? Então, a nossa infraestrutura, hoje, é muito melhor do que era naquela época. Porém, com essa nova realidade que a gente provavelmente vai vivenciar a partir de agora, né, a gente tem que, antes de falar em infraestrutura, decidir o que a gente quer fazer, né? Eu sou representante no SEG e estou no GT, que está discutindo o retorno no pós-pandemia, né? Qual vai ser a nossa nova normalidade. E eu vou ser muito sincero para vocês. Tem dias que eu fico muito frustrado nessas reuniões, porque eu vou usar uma frase que eu já usei, que alguns não gostaram, mas é uma frase que acho que representa muito o que eu penso e o que eu sinto, principalmente. Às vezes eu me vejo enxugando gelo dentro de uma sauna com ventilador em frente para mim. Ou seja, a gente está discutindo, mas, infelizmente, quem deveria dar o nosso norte não está dando, entendeu? Então, a maior dificuldade da gente encarar, da gente decidir como a gente vai fazer no pós-pandemia, deveria ser dado esse norte, e não está sendo dado. E esse norte, quando eu falo, não é dentro da universidade, porque a reitoria ela está também correndo atrás de ver a melhor forma da gente voltar. Existe nessa equação que a gente precisa resolver uma variável que é a mais importante de todas, que é a inclusão de todos na próxima situação. A gente brigou, eu estou há 30 anos, e a gente pode dizer que há 30 anos
que a gente conseguiu ter agora uma universidade inclusiva. E isso a gente não pode perder. E isso é a variável mais importante que a gente tem nessa equação que a gente tem que resolver, que essa equação tem como variável docentes capazes a enfrentar uma nova realidade, alunos capazes de enfrentar uma nova realidade e a infraestrutura adequada para essa nova realidade. Sendo que de todas essas variáveis, para mim, a que a gente tem que se preocupar é com a totalidade dos alunos atuais de encarar essa próxima realidade. Então, essa variável é a mais difícil. Se você falar para mim, então, qual é a solução? Pô, eu não sei. Eu queria que tivesse alguém que pudesse dar esse norte. Entendeu? É assunto complicado. E é difícil da gente saber. E dentro desse aspecto, tem uma coisa que é muito importante, que acho que poucas pessoas, acho que poucos colegas nossos não conseguem ainda fazer uma autoavaliação, não vou nem falar autocrítica, autoavaliação. Eu me considero um puta de um professor, mas eu não tenho a menor noção como é que eu vou dar aula de frente para um computador com uma sala vazia. E achar que ensino auxiliado remotamente, basta você pegar seus slides e mandar, sabe? Eu, particularmente, eu vou ter que me capacitar para essa nova realidade. Não tenho a menor dúvida. E acho que são poucos hoje que estão tendo essa clareza. E capacitar, se a gente parar para pensar, capacitar para essa nova realidade, não é fazer um cursinho de 30 horas. Capacitar mesmo é você psicologicamente entender que você vai ter que mudar a sua forma de dar aula e a sua forma de estar disponível para essas dúvidas, fora a forma diferente de avaliação. Isso tudo não vai ser um aprendizado novo. Não é simplesmente você sentar e ficar na frente do computador achando que você está entregando o teu produto, porque o teu produto é o melhor de você. E a gente sabe, né? Vocês que são professores mais novos, vocês têm a clareza de quando foi a primeira vez que você deu aula e quando foi a última vez que você deu aula, a evolução que você teve. E você só teve essa evolução porque você estava sendo entregue às feras todos os dias. Agora é diferente. Eu não sei como é que vai ser o meu produto que eu vou entregar e nem se eu vou poder, como é que se diz, evoluir nessa entrega do produto. Então, acho que a gente tem que ter muita clareza nisso e muita calma. Eu fico escutando, né, no GT, no SEG, porque a gente tem que retomar. A impressão que me dá é que as pessoas estão incomodadas. Não são as pessoas que não estão tendo aula, são as pessoas que não estão dando aula, estão incomodadas de estarem nessa nova realidade. Eu estou incomodado. Eu não tenho home office, eu tenho um jeitinho office, que nem a professora, colega nossa, mandou no grupo, a Karen, um texto do LinkedIn. É um jeitinho office. Vocês estão vendo o fundo, que é uma parede, porque eu estou sentado na mesa da sala da minha casa e pedi para minha mulher e para minha filha desligar a televisão porque eu ia fazer uma live. Ou seja, eu não tenho a menor estrutura dentro da minha casa para poder dar uma aula remota, entendeu? E isso é uma realidade minha. Não sei se de outras pessoas é assim também, mas a gente está fazendo o jeitinho office. Então, é uma realidade que a gente tem que ter calma. As pessoas ficam assim, mas a gente vai perder 6 meses? Olha só, eu não perdi a minha vida, já estou dando pulos de alegria, porque a gente teve um colega nosso, ex-aluno da escola, conhecido meu e do Fernando, que 2 semanas atrás faleceu por Covid. Entendeu? Então, a gente não está perdendo 6 meses, a gente não está perdendo 3 meses, a gente está deixando de perder a nossa vida, a gente está continuando vivo. E acho que as pessoas tinham que ter um pouquinho isso
clareza, ou seja, não há necessidade, essa agonia toda. Eu fico impressionado que às vezes eu vejo uns professores que nunca dão aula, agoniado para dar aula. Eu quero voltar a dar aula. Pô, mas tu não dava aula. Está querendo voltar porque está preocupado por quê? Vamos falar o português claro. Um montão de aluno que não ia assistir a aula e está reivindicando queremos aula. Pô, mas quando eu estava em sala de aula, tu não aparecia. Então, o que eu acho que está acontecendo é que as pessoas estão muito incomodadas com a situação na qual ela se encontra hoje. Eu estou incomodado. Está todo mundo incomodado. Mas não é eu estar incomodado que eu vou pegar e começar a botar um montão de slide num repositório e dizer, filmar aqui de madrugada, quando todo mundo estiver dormindo, lendo o slide. Eu vejo a minha filha tendo aula de manhã pelo computador e basicamente o professor está lendo o slide. E fora que cada um de nós tem uma percepção diferente nas aulas. Tem gente que tem TDAH, todo mundo me conhece e sabe que eu sou um cara que eu falo muito em TDAH, porque eu tenho uma TDAH na minha casa. Você acha que ela está conseguindo? Com certeza não está. É completamente diferente a dinâmica. Com certeza ela está sentada lá no quarto dela e piscou a luz, ela olhou, o celular está ali do lado, ela deu uma olhada no Zap. Ela não sei... Então, a forma que a informação chega aos alunos é muito particular de aluno para aluno. Em sala de aula, a gente consegue, às vezes, detectar isso, porque se a gente também tiver aberto a detectar. Agora, imagina eu aqui atrás de uma tela. Eu estou falando, não sei quantos tem aí, mas quantos estão assistindo e vendo televisão e com um prato de comida na frente? Isso tudo é muito diferente. Então, uma coisa que eu sempre falo, às vezes eu falo com uma certa, dependendo do dia, com uma ênfase maior, às vezes eu falo mais tranquilo, mas eu acho que a gente tem que ter calma, a gente não precisa ter essa pressa toda. Sabe? Eu acho que a gente tem que avaliar com calma o que está acontecendo. Às vezes, é melhor você parar, respirar, para depois você andar. Porque aí você vai ver se tem uma pedra no teu caminho ou não. Porque às vezes, quando você quer correr, você nem olha para onde você está indo. E a chance é alta de dar merda. Sim. Gostei muito, Alexandre. Mas olha só para completar, quando eu falo isso, eu não falo isso desmotivado e de que não temos que pensar em nada. Não, não é isso. Eu acho que a gente... Tanto é que eu me propus a estar num GT para discutir isso, porque eu acho que a gente tem que discutir. Né? Eu só não quero que as pessoas achem que a gente amanhã vai ter essa resolução. E novamente, uma coisa que eu me bato mesmo, ou é para todo mundo ou é para ninguém, sabe? Eu acho que a gente não pode se dar ao luxo de elitizar uma situação que já é tão elitizada, né? Eu não posso me dar ao luxo de falar para o meu aluno, que é um aluno que entrou graças a uma vitória em termos de inclusão social e falar para ele assim, olha, sinto muito, mas a partir de agora você vai esperar um pouquinho. Não, sabe? Eu acho que a gente tem que fazer com todo mundo. Não sei ainda qual é a melhor forma. E, novamente, eu acho que a gente tem que continuar discutindo. Esse trabalho que você está tendo e a percepção que você está tendo de tudo isso é o que faz a gente, como colega, dizer que vale a pena, sabia? Porque a gente sabe que não está sozinho nessa. Então, a gente vai trabalhar, mas a gente vai trabalhar de uma maneira consciente para tentar chegar, talvez não seja o melhor, mas às vezes é melhor você conseguir o bom, né? E fazer a coisa andar. Alexandre, eu queria muito mesmo agradecer aí o teu tempo.
a tua disponibilidade. Foi foda, foi muito bom ter aí um panorama. A gente realmente vai querer ver agora os vídeos no YouTube. Tá? Então, tu vê aí como é que tu faz para transferir para a gente. Vamos sim. Ver essas peças aí. Então, aí, pelo Fala Aí aqui, eu te agradeço. E eu sei que o pessoal aí tá doido para fazer pergunta também. Então, já estão me cutucando aqui há um tempo. Então, vou abrir aí para a galera fazer as perguntas, tá? Valeu, muito obrigado. Valeu, pode perguntar aí. Valeu, meu querido.